Hola, buenas noches, muy buenas noches, bueníssimas noches. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o professor Liste, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Nessa aula de hoje, a aula que fica disponível para vocês na plataforma, a segunda aula do dia 17 de agosto, nós vamos trabalhar o presente do subjuntivo e provavelmente, dependendo do tempo que a gente usar para o presente do subjuntivo, a gente consiga trabalhar um pouco de interpretação de texto também, tá? Então vamos lá. Pronto. A gente vai trabalhar os verbos irregulares no presente do subjuntivo. Se você olhar para essa tabela que a gente tem aqui, nós temos conjugados verbos regulares. Significa dizer, e vocês já sabem disso, vocês já estudaram isso aqui, que são verbos que não alteram o seu radical. Para verbos terminados em AR, como é o caso do verbo viajar, eu tiro o AR, o que resta é o radical do verbo, eu conservo esse radical, né, via até o J, né, viar, né, e junto à desinência, que é essa partícula de vermelho que está aqui, que diz quem praticou a ação. No caso de verbo terminado em AR, fica para a primeira pessoa e, que de viaje, segunda pessoa tu es, que tu viajes, terceira pessoa que é ele, ella e usted, que é o você do espanhol e também, que ele, que ella, que usted viaje. A desinência é a mesma da primeira pessoa, repare que aqui é que yo viaje, que ele, que ella, que usted viaje e também. Que nosotros, nosotras viajemos, hemos a desinência, que vosotros, vosotras viajéis, eis a desinência, que ellos, ellas e ustedes viajem. A gente está fazendo uma breve revisão, né, dos verbos regulares para a gente mergulhar, né, nos verbos irregulares. Verbo terminado em R, o mesmo procedimento. Tiro o R, conservo o radical, que eu coma, que tu comas, que ele coma, comamos, comais, comam. Essa desinência para conjugar verbo terminado em ER é a mesma desinência para verbo terminado em IR. Que eu escriba, que tu escribas, que ele escriba, escribamos, escribais e escribam. Pronto. Detalhe importante. Essas desinências dos verbos terminados em AR, ER e em IR, elas serão utilizadas para conjugar os verbos terminados, aliás, os verbos irregulares, tá? Vão ser as mesmas desinências. Porque a irregularidade dos verbos, nesse caso, vai ser no radical. Se o verbo regular não altera o radical, o verbo irregular vai alterar o radical. A desinência, essa partícula que está de vermelho, que eu uso para conjugar o verbo, que eu uso para concordar o sujeito com o verbo, né? É ele que tem, a desinência tem esse papel de concordar o verbo com o sujeito, de dizer quem praticou a ação. A desinência é a mesma dos verbos regulares. Então, repito mais uma vez a informação mais importante. A informação mais importante. O que faz a irregularidade é uma alteração que acontece no radical. Essa alteração, por sua vez, ela é derivada do presente do indicativo. A gente vai diretamente aqui, ó. Pronto, isso. Eu quero aqui, né? Irregulares, escrito corretamente aqui, né? Aquela parte que fala sobre detalhes do presente do subjuntivo a gente já viu várias vezes. Então a gente vai diretamente, né, para os verbos irregulares para não causar confusão, né? Atrapalhamento. Aqui a informação importante é essa daqui. A irregularidade, deixa eu pegar bem aqui o marca-texto, a irregularidade
no presente do subjuntivo, esse PS aqui é presente subjuntivo, vem da primeira pessoa do singular, do presente do indicativo. Então, ó, a irregularidade, ela deriva do presente do indicativo. A gente tem como exemplo aqui o verbo poder. O verbo poder, quando ele é conjugado no presente do indicativo, que é onde vem a irregularidade, a gente troca esse O por o E. Vamos lembrar como é a conjugação dele no presente do indicativo? No presente do indicativo, ainda não é o subjuntivo. Então, ó, yo puedo, tu puedes, él, ella, usted puede. Nosotros podemos, não altera radical. Vosotros podéis, ellos, ellas e ustedes pueden. Então, essa troca de O por o E, que acontece no radical do verbo, no presente do indicativo, ela vai para o presente do subjuntivo, que é o que acontece aqui na segunda seta, né, azul. Ó, que yo pueda. Yo puedo, o, que está aqui de preto, né, é desinência do presente do indicativo, yo puedo. No subjuntivo é a, né, que yo pueda, que tu puedas, que ele pueda, podamos, podais, puedan. Então, a irregularidade, repito, para o presente do subjuntivo, deriva do presente do indicativo, como você acabou de ver aqui. Então, essa troca vocálica que eu fiz aqui, troquei O por o E, ela veio também para o subjuntivo. A irregularidade no radical. Espera aqui. Pronto. Está aqui. Peguei especificamente, aqui não entra o verbo dar, mas peguei especificamente os verbos que fazem troca vocálica, que você aprendeu no indicativo no primeiro ano. Troca O por o E, verbo poder, ó. Vamos trocar aqui a cor. Que eu pueda, que tu puedas, que ele pueda. Podamos, não troca, vou colocar um X. Podais, não troca, vou colocar um X. E puedan, mais uma vez. A mesma coisa acontece com o verbo dormir. No presente do indicativo, troca O por o E. Aqui vai ter um detalhe. É yo duermo, tu duermes. Então, que yo duerma, que tu duermas, que ele duerma. Durmamos, trocou O por U. Durmais também e duerman. Tá? O verbo reír, que termina em IR, troca E por I. Yo rio, tu ries. Então, que yo ria, que tu rias, que ele ria. Riamos, troca. Riais, troca. E riam. Bom, o verbo dar tem a sua irregularidade, que eu dê, que tu dês, que ele dê, demos, deis, dem. Então, não entra aqui no rol dos que fazem troca vocálica, mas eu queria aproveitar aqui esse slide para seguir o raciocínio do que nós estávamos vendo, né? De que, como o verbo poder troca O por o E, no presente do subjuntivo acontece igual também, tá? Querer, yo quiero, tu quieres, ele quiere. Então, que eu quiera, que tu quieras, que ele quiera. Queramos, querais, quieran, né? Pronto. Visto o câmbio vocálico, aí a gente volta bem aqui, ó. Para lembrar alguns verbos que têm um acréscimo de G na primeira pessoa do presente do indicativo. Então, o que eu vou escrever aqui em cima é presente do indicativo para que você recorde. O verbo a ser é yo hago. Yo hago mis exercícios. Eu não vou nem colocar o, que é desinência do indicativo, né? Yo hago. Vou deixar até a raiz mesmo. Tener, yo tengo muitos amigos, né? Venir, yo vengo de casa. E decir, yo siempre digo la verdad. O verbo decir, ele troca é por i, tem um acréscimo de G na primeira pessoa. Então, essa irregularidade na primeira pessoa, ela vai para o presente do subjuntivo, que yo haga, repara aqui, que aqui é a conjugação do presente do indicativo, do subjuntivo. Que yo haga, que tu hagas, que ele haga, hagamos, hagais, hagan.
Até o G é radical. O a, as, a, ams, as, an é desinência do subjuntivo. A mesma desinência que você usa para conjugar verbo regular, né? Por exemplo, vender, que eu venda, que tu vendas, que ele venda. Vendamos, vendais, vendam. Então, o que faz esse verbo ser irregular, repito, é o que mesmo? A alteração no radical. E de onde é que vem essa alteração? Do presente do indicativo. Coloquei aqui em cima, inclusive, a alteração no radical. É o caso do verbo tener, que eu tenga, que tu tengas, que ele tenga, tengamos, tengais, tengan. Venir, que eu venga, que tu vengas, que ele venga, vengamos, vengais, vengan. E o verbo decir, que eu diga, que tu digas, que ele diga, digamos, digais, digam. O que eu sublinhei aqui é o radical, é a irregularidade do verbo, né? É a alteração que acontece no radical do verbo, né? Que faz dele irregular. E essa alteração, ela deriva do presente, do indicativo, como você viu desde o começo. A mesma coisa vale para o verbo salir, que significa sair, é eu salgo, no presente do indicativo. Caer é eu caigo, no presente do indicativo. Poner é eu pongo, no presente do indicativo. E valer é eu valgo, no presente do indicativo. Coloquei a alteração do radical. Então, poner, que eu ponga, que tu pongas, que ele ponga, pongamos, pongais, pongam. Do jeito que a gente aprende aqui, é a forma como as pessoas falam no cotidiano delas. Isso eu acredito que vocês devam lembrar. Quando a gente trabalhou isso aqui, nós vimos um meme do Pica-Pau que é assim: eu não lo conosco, senhor. Conosco, né? Isso aqui, ó. ZC. São verbos que no presente do indicativo, eles trocam o C do radical por ZC, né? Isso acontece para verbo terminado em CER e CIR, né? Então, você vai tirar o ER e o IR e trocar o C que fica por ZC. Então, conocer, no presente do indicativo, é eu conosco. Troca o C por ZC. Parecer, eu paresco. Troca o C por ZC. Traduzir, eu traduzco. E produzir, eu produzco. Você vê que eu estou falando, né? Mas eu não estou colocando o, né? Conosco, paresco, traduzco, produzco. Por que eu não estou colocando o? Porque eu quero que você preste atenção só no radical, né? Que é de onde vem a irregularidade. Aí, essa irregularidade, o ZC, que só acontece na primeira pessoa, no presente do indicativo, no subjuntivo, vai para todo mundo. Que eu conosca, que tu conoscas, que ele conosca. Que nosotros conozcamos, que vosotros conozcáis e que ellos conozcan. Parecer, que eu pareça, que tu pareças, que ele pareça. Parescamos, parescais, parescan. E traduzir, que eu traduzca, que tu traduzcas, que ele traduzca. Traduzcamos, traduzcais, traduzcan. E produzir, que eu produzca, que tu produzcas, que ele produzca, produzcamos, produzcais, produzcan. Se eu perguntar para você de onde é que deriva a irregularidade, você vai me dizer o quê? Deriva do presente do indicativo, né? Geralmente da primeira pessoa do presente do indicativo. É de onde vem a irregularidade para o presente do subjuntivo. Muito bem. Vamos para frente. Vamos adelante. Bom, antes da gente ir ali nos exercícios, vamos bem aqui nessa parte que nós saltamos. Presente do subjuntivo, tá? Vale a pena a gente relembrar
esse é um dos assuntos que vai estar nas provas de vocês, na prova bimestral. Esse assunto ele vai aparecer e diz assim: é usado para indicar as seguintes funções. Item 1. Ações hipotéticas, geralmente junto de como, aunque, aunque quer dizer ainda que, embora, apesar de que, por mais que, quanto, de modo que. Veja o exemplo. Jugamos al baloncesto apesar de que o tempo não nos acompanhe. Estou falando de uma hipótese, né? Mesmo que o tempo não colabore, né? Eu não tenho como realmente saber se vai colaborar ou não. Então é uma hipótese, né? Podia ser aunque o tempo não nos acompanhe, que o tempo não nos acompanhe quer dizer que o tempo não colabore, que o tempo não ajude, né? Que chova, enfim, coisa do tipo. 2. Uma probabilidade presente ou futura, geralmente com expressões como quiçá ou quizás. O S está entre parênteses, porque você pode escrever com ou sem o S, quiçá, quizás, talvez, provavelmente e possivelmente. Então, quizás o tempo não nos acompanhe. Então, talvez o tempo não colabore, né? Item 3. Para dar ordens negativas. Aqui é interessante porque o nosso próximo conteúdo a ser estudado é justamente o imperativo, os imperativos. A gente vai iniciar no mês de setembro as aulas, os primeiros conteúdos de setembro, a gente vai trazer os imperativos. O imperativo é uma ordem, é um comando, é um pedido, depende da situação, depende do tom que você usa. Mas toda vez que você dá uma ordem na negativa, né, você dá uma ordem para alguém, né? O imperativo, ele é essencialmente segunda pessoa, porque você dá uma ordem para uma pessoa ou mais de uma pessoa. Mas sempre que você diz, não faça, não diga, não veja, não compre, não falte, essa forma verbal, que junto com a partícula negativa formam o imperativo negativo, essa forma verbal, ela deriva do presente e do subjuntivo. Então, no, nunca e jamais, né, se juntam com o subjuntivo para formar o imperativo negativo. Por isso que a gente diz aqui, ordem negativa. Não suba en el muro, puedes caer. Né? O não suba é uma ordem negativa, é imperativo negativo. Esse é um assunto, é o nosso primeiro assunto do mês de setembro. Quando chegar setembro, vocês vão vou lembrar vocês disso. Condições para ações futuras. Então, para que, em la condição de que, creio que, acompanhado dessas expressões, uma condição para uma ação futura. Então, ó, para que passe de ano, é necessário estudo. Então, a condição para que passe é o que? Estudar, né? Desejo de que algo aconteça. Expressões com ojalá, espero que. Ojalá Luana alcance, é subjuntivo, éxito em los exámenes, né? Ojalá Luana alcance, que ella alcance éxito. Éxito quer dizer sucesso, né? Tem êxito também em português. Êxito é êxito, sucesso é uma palavra mais cotidiana. Em espanhol, éxito, né? Desejo, né? Ojalá. Aqui a gente já trabalhou, só invertir um pouco a ordem para facilitar a explicação, tá? Então, lembrando a vocês que, como se trata de uma aula gravada, você tem a possibilidade, essas aulas, a segunda aula de cada encontro que a gente tem, o último horário, ele é uma aula gravada, fica na plataforma, vocês sabem disso desde o começo do ano. Então, tem a possibilidade de você dar uma pausa no vídeo, né, para achar a resposta. Esse enunciado que aparece aqui marca a alternativa que completa a frase abaixo corretamente. Quando o verbo em presente de subjuntivo, ele se repete,
Questão 1, 2, 3, 4, ele vai se repetir. Então, quero que tu... Quando a gente trabalhou começamos a trabalhar o presente subjuntivo, em outra aula, mas eu repito aqui nessa, a segunda pessoa tu sempre termina em S, no subjuntivo. Então, que tu cantes, que tu bailes, que tu veas, que tu estudes, né? Mas tem que tomar cuidado porque tem o plural também que termina em S, né? Por exemplo, no caso do vosotros, sempre vai terminar em IS. Que vosotros comais, tengais, viajeis, sempre vai terminar em IS. A forma para a segunda pessoa, vosotros. Eu estou falando isso porque você vê bem na letra C, pongais, terminado em IS, então você já sabe que não vai servir para a resposta, né? E o que termina em S aqui é a letra B, pongas, letra D, pongamos. Você não precisa fazer muito esforço para saber que pongamos é nós outros. E o sujeito daquela frase ali é a segunda pessoa tu. Então, quero que tu pongas, né? Esses platos allí, né? Ponga é eu ponga, e o ele é você ponga, e ponga nos ustedes. Então, é a letra B. Quero que tu pongas esses platos allí. Allí quer dizer ali, né? Platos, pratos. Bom, lembra que eu acabei de falar da segunda pessoa tu? Acabei de falar da segunda pessoa tu, que sempre vai terminar com S no final, no presente do subjuntivo. E que para vosotros, as últimas duas letras, né, IS, tá? Então, já elimino a letra A, já elimino a letra B, elimino a letra E, fica a letra C e a letra D. Aí é só você lembrar. Sabia que podais é vosotros podais, né? E no caso do tu, poder que tu puedas. Letra D. Uh, Aqui a gente vai usar o verbo pedir na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural é ellos, ellas e ustedes. E a terceira pessoa do plural termina com N no final, né? Ali eu tenho pidamos, pidem, pidas, pida e pidam, né? Termina com N a letra B, a letra E. É um verbo terminado em IR. Então, que eu pida, que tu pidas, que ele pida, que nós outros pidamos, vosotros pidais e que ellos pidan. Tem A, né? Pida, pidas. Então, tem A na desinência. É a letra E. A letra B é presente do indicativo, tá? A questão pede aqui claramente presente do subjuntivo é o que nós estamos trabalhando para depois não achar que tem, né? Confusão, porque não tem. Terceira questão, letra E. Quarta questão é o verbo hacer. O verbo hacer é um verbo irregular. A irregularidade deriva do presente do indicativo. Então, vamos conjugar. Vamos fazer um pouco de memória e lembrar que no presente do indicativo, esse verbo é yo hago. Yo hago, tu haces. A irregularidade deriva da primeira pessoa, yo hago. Né? O O é desinência, então vai ter o G. Então, verbo terminado em ER, que yo haga, que tu hagas, que él haga, que nosotros hagamos, que vosotros hagáis e que ustedes hagan. Conjugamos nosotros, né? Então, que nosotros hagamos. Essa é a quarta questão. Resposta para ela, a letra C. Quinta questão, mesma dinâmica. Quizás, talvez, Joaquim aprovar. Joaquim, né? Aprovar. Esse verbo troca o por o no presente do indicativo. Eu apruebo, tu apruebas, né? Então, essa irregularidade, ela vai para o presente do subjuntivo.
Então, que eu apruebe, que tu apruebes, que ele, Joaquim, né? Que ele, que ella, que você apruebe, né? Aprovemos, aproveis, apruebem. Então, quizás Joaquim aprove, né? Las facturas. Essa é a quinta questão, letra A. Poder. Mesma coisa, terceira pessoa, né? Ali foi Joaquim, aqui é Carolina. Então, quando Carolina, poder, troco esse O por o E, no presente do indicativo. Eu puedo, tu puedes, ele puede. Essa irregularidade, ela vai para o presente do subjuntivo. Então, que eu pueda, que tu puedas, que ella, que Carolina, né, pueda. Então, quando Carolina pueda, cuidado para não confundir aqui, tem indicativo. Puede, né, indicativo. Comprará um piso. Então, quando Carolina pueda. Essa é a sexta questão. Responde ela a letra E. Pronto. Conseguimos fazer a parte gramatical, né? Presente do subjuntivo irregular. E nos sobrou tempo para que nós façamos a interpretação de texto. Lá em cima, aqui em cima diz assim: responde à pergunta abaixo sobre um texto de Torquato Neto que barra ler. A questão 2, enfim. Tras a leitura do texto, é possível afirmar que o autor do texto. Então, vamos fazer a leitura em espanhol primeiro, e aí na sequência a gente traduz. A gente sabe que trabalhar interpretação de texto, uma das dicas é fazer a leitura da questão, né, antes de ir para o texto, pelo menos o enunciado da questão, né? Com a prática você consegue até ler tudo, como é o caso de, tras la lectura del texto es posible afirmar que el autor se encuentra feliz con el fin de una relación amorosa. Não quiere más seguir intentando rescatar un amor. C. Se preocupa con lo que los otros van a decir. D. Tiene prisa en encontrar una nueva relación. E letra E. Es pesimista con el porvenir. El porvenir é o futuro. Então diz assim: após a leitura do texto, é possível afirmar que o autor, na letra A, se encontra feliz com o fim de uma relação amorosa. Letra B, não quer mais seguir tentando resgatar um amor. Se preocupa com o que os outros vão dizer. Tem pressa em encontrar uma nova relação. É pessimista com o futuro, quando ele porvenir, o futuro. E aí, a gente vai ler o texto, primeiramente em espanhol, depois tradução, e tentar encontrar dentro do texto, né, o que está sendo dito aqui, né, se ele está feliz com o fim de uma relação, se ele não quer mais tentar seguir tentando resgatar um amor, se ele se preocupa com o que vão dizer, se ele tem pressa em encontrar uma nova relação, ou se ele é pessimista com o futuro. Isso tem que estar sendo dito dentro do texto, né? Interpretar o texto é você dar sentido, fazer a leitura, né? E lembrar sempre que a gente tem uma resposta correta. Então, são 4 erradas. A questão que é a correta. Então, é mais fácil você sair procurando erro com relação ao texto. Se você se deparar com alternativa onde não há erro, possivelmente você encontrou a resposta. Basta confirmar descartando, né, eliminando as outras, lendo e analisando, né? Não pode deixar de ler e analisar cada item, né? O nome do texto é Go Back, tá em inglês. É uma composição, a música do Sérgio Brito, mas um poema, um texto do Torquato Neto. Onde fala: aunque me chames, aunque vayamos al cine,
Aunque reclames, aunque ese amor no camine. Aunque eran planes y hoy yo lo siento, si casi nada quedó, fue solo un cuento, fue nuestra historia de amor. Y no te voy a decir si fue lo mejor, pues solo quiero saber lo que puede dar cierto, não tenho tempo a perder. Aqui, o Torquato Neto diz mais ou menos assim, traduzindo para o que foi dito em espanhol, porque o original desse texto é em português. E aí o Titãs fez uma versão, cantou em português na década de 80 e fez uma versão em espanhol no final da década de 90. Então, traduzo aqui o que se está dizendo em espanhol, tá? Que seria mais ou menos assim. Embora, né, você me telefone, ainda que a gente vá ao cinema, embora você reclame, ainda que esse amor não caminhe, embora eram planos e hoje eu lamento se quase nada sobrou, foi somente um conto, foi nossa história de amor. E não vou te dizer se foi o melhor, pois eu só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Com a tradução para o espanhol, os verbos foram para o subjuntivo. E óbvio que muda um pouco a intenção, né? Mas quando volta para o indicativo, praticamente é muito próximo ou muito parecido com o que se diz em português. Então vamos começar pela letra E, que diz assim, que o autor é pessimista com o futuro. A gente fez uma única leitura, mas vasculhando, passando o olho pelo texto, tem alguma coisa, alguma palavra que você possa justificar ou apontar de que há pessimismo com o futuro? Ele fala que só quer saber do que pode dar certo, não tem tempo a perder. Isso é pessimismo? Anteriormente tem pessimismo? Então, se você não encontra pessimismo, e muito menos com o futuro, a letra E não serve como resposta, né? É assim que a gente trabalha texto. D, tem pressa em encontrar uma nova relação, né? É um final de relacionamento, né? É praticamente um fora, o poema do Torquato Neto. E ele diz: só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Mas é o suficiente para dizer que ele tem pressa ou que ele está procurando uma nova relação? Só quero saber do que pode dar certo, pode ser muita coisa, né? Não tenho tempo a perder, né? Letra C. Se preocupa com o que os outros vão dizer. Faça o mesmo exercício, volte no texto, leia o texto, né? É um texto curto para tentar justificar ou encontrar, apontar aonde, né, ele se preocupa com o que vão dizer. Não tem isso, né? Para quem não tem tempo a perder, né? Perder tempo com a opinião dos outros. Então descarta-se a letra C. Letra D. Não quer mais seguir tentando resgatar um amor. A primeira parte desse poema remete a isso, né? Embora você me telefone, ainda que a gente vá ao cinema, embora você reclame, né? Ainda que esse amor não caminhe, esse amor não caminhe, né? Embora fossem planos, e hoje eu sinto muito se quase nada ficou. Foi somente um conto, foi nossa história de amor. Repare que foi somente um conto, foi nossa história de amor. Os verbos estão no pretérito perfeito, né? Foi só um cuento, foi nossa história de amor. Se foi é porque não é mais. E não vou dizer se foi melhor, pois só quero saber que pode dar certo. Ou seja, não quer mais, né, continuar nessa tentativa. E a letra A se encontra feliz com o fim de uma relação amorosa. Não tem expresso aqui, né, esse sentimento de estar feliz com o fim de uma relação, né? Ele não quer mais seguir tentando resgatar esse amor, né? Porque não quer mais perder tempo, não tem tempo a perder. Letra D. Essa era a questão 1. Na questão 2, a gente traz o mesmo texto, né? Só que dessa vez com uma outra questão. E aqui diz assim:
O uso do subjuntivo no texto demonstra negação, que é negação, hipótese, afirmação, certeza, otimismo. Pronto. A questão do otimismo a gente já descarta, né? Porque é o mesmo texto, é o fim de um relacionamento, né? E o subjuntivo ele não aparece ali. Eu só quero saber que pode dar certo, não tenho tempo a perder para você dizer que é otimismo, né? Porque está atrelada a resposta ao uso do subjuntivo. O subjuntivo é quando tem aunque me chames, aunque vayamos al cine, aunque reclames, aunque esse amor não camine. Aqui já, até aqui vai o subjuntivo. Né? O aunque eram planos e eu lo siento, já não tenho mais subjuntivo aqui. Né? Então vamos lá. Eliminação. Tem otimismo aí? Não tem. Certidumbre. Certidumbre é certeza. Né? Jamais você vai ter o subjuntivo para expressar certeza. É o oposto. Né? Então, onde tentarem vender para você subjuntivo e certeza, descarta porque não tem essa relação. Afirmação tampouco é negação. O que resta é hipótese. É uma hipótese. Né? Ainda que você telefone, ainda que a gente vá ao cinema, né? Porque é uma das funções do subjuntivo, e muito quando aparece o aunque, a expressão, né? O conector, é para expressar hipótese, né? Para expressar uma hipótese, hipoteticamente, uma probabilidade, né? Uma hipótese, tá? Então, para essa questão, a gente vai marcar a letra B de Brasil. Essa é a segunda questão, letra B. Bom, a segunda parte dessa música, que na verdade é de autoria do Pablo Neruda e foi cantada junta pelo Titãs, a letra do Torquato com a letra do Pablo Neruda, a gente tem aqui o uso do subjuntivo, a mesma coisa. O uso do subjuntivo lá no Torquato, agora o uso do subjuntivo no texto do Neruda. E aqui, eu inclusive destaquei, ó, pero, mais, hacia donde vayas llevarei tu mirada, para onde eu vá levarei o teu olhar. E hacia donde camines llevarás mi dolor. Tu serás del que te ame, del que corte en tu huerto lo que he sembrado, né? Lo que he sembrado. Repare que o subjuntivo está acompanhado de verbos no futuro, né? Pero hacia donde vayas llevarei tu mirada, e hacia donde camines llevarás mi dolor, né? Para onde você vá, para onde tu vás, levarás o meu olhar, e para onde eu caminho, né? E para onde caminhes, levarás a minha dor. Ele diz aqui nas alternativas, né? Demonstra que as ações, letra A, são negativas, está subordinado a algo, né? Expressa probabilidade futura, indica dúvida, demonstra otimismo. Com relação à letra E, a gente descarta, não é negativo, seria negativo se fosse formando um imperativo negativo, tampouco uma demonstração de otimismo, mas está subordinada a algo, expressar probabilidade, indicar dúvida, são possibilidades do subjuntivo, né? Mas o que responde são os verbos no futuro. Pero hacia donde vayas llevaré tu mirada, e hacia donde camines llevarás mi dolor. Tu serás del que te ame, tu serás del que te ame, né? Então repare que está associado, né, a algo futuro, né, uma probabilidade, uma hipótese de algo que venha a ocorrer no futuro, que é uma das funções, uma das utilidades do presente do subjuntivo, tá? Então, a gente vai aqui se aproximando do final dessa aula.
onde nós trabalhamos o presente do subjuntivo, dessa vez irregular. Fizemos uma revisão sobre o presente do indicativo regular. Na sequência, nós entramos nos verbos irregulares, fizemos um exercício, apareceu o verbo irregular aqui dentro desse exercício de interpretação, que é onde provavelmente vocês venham a usar mais o subjuntivo, que é dentro dos textos, né, para interpretar, saber que é uma probabilidade, é uma hipótese, né, pode estar subordinado a algo, geralmente a uma oração, a um verbo no indicativo, né, como foi o caso dos versos aqui do Neruda. Pero ação de vagevare, né, fala de uma ação futura, né? Ou seja, trabalhamos toda a parte de verbos irregulares no presente do indicativo, ainda sobrou tempo para que a gente trabalhasse a interpretação de 3 textos, né, que traziam aí o subjuntivo, para você ver qual a possibilidade de se trabalhar isso dentro do texto, né, dentro da interpretação, tá? Então a gente vai ficando por aqui. Muchísimas gracias por la atención. Hasta nuestro próximo encuentro. Nos vemos.